Amém, glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Que tempo extraordinário é o tempo do Casa de Paz, não é verdade? O Senhor nos dá a alegria de utilizar essa ferramenta tão poderosa, de compartilhar a palavra dele nos lares, de falar daquele que é o príncipe da paz. E durante esses dias, durante 5 semanas, várias famílias da nossa comunidade estiveram abrindo suas portas para ouvir a respeito do Evangelho de Jesus e do que é a paz. E aí você fica pensando assim, você que participou, se eu perguntasse assim, o que é que você sentiu ao participar do Casa de Paz? Talvez você poderia me dizer assim, algumas respostas semelhantes a essa, assim, eu senti uma paz tão grande quando aquele irmão, quando aquela irmã chegava na minha casa. Era um tempo tão bom quando eu ouvia a palavra de Deus. Eu ficava até esperando o próximo encontro. Eu me sentia tão bem. Eu não sei nem explicar, mas era uma coisa diferente que eu sentia. E essa sensação, eu tenho certeza que você tem o desejo que ela continue com você. Você tem o desejo de continuar sentindo essa coisa boa que você talvez não saiba explicar. Talvez você possa me dizer assim, certamente eu queria permanecer com essa paz. Eu queria permanecer sentindo aquilo que aquele irmão, aquela irmã trazia para minha casa. E aí você pode se perguntar, mas qual é o preço? O preço da paz. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Qual é o preço da paz? Você já pensou a respeito disso? Qual é o preço da paz? O que é necessário para que eu possa permanecer com a paz? E de fato a gente vai encontrar a resposta na palavra de Deus. A Bíblia, ela sim, vai trazer para a gente 2 histórias que talvez possam nos fazer traçar um caminho para entender de fato que preço eu devo pagar para ter essa paz na minha vida, no meu lar. E essas 2 histórias que eu queria compartilhar com você nessa noite, elas produziram resultados diferentes na vida dessas pessoas. E certamente você pode se identificar com um dos resultados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 18. Mas antes de fazer a leitura, eu queria mais uma vez orar. Queria que você intercedesse por mim nessa hora. E queria que você intercedesse por cada coração que está aqui. Para que os nossos corações sejam terra boa, onde a palavra do Senhor pode germinar e crescer. Então, meu irmão, abra a tua boca aí de profeta. Comece a interceder pela minha vida em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, eu concordo com as orações dos meus irmãos. Sim, Senhor, eu estou aqui à disposição do Teu Espírito. Sim, Senhor, eu recebo, Senhor, a autoridade que há no nome de Jesus. Sim, Senhor, eu repreendo agora toda ação de espíritos imundos que querem impedir a propagação e entendimento da Tua palavra, Pai. Sim, Senhor. Eu declaro nessa noite corações abertos para ouvir a Tua palavra, receber essa semente. E declaro, Senhor, a semente germinando e crescendo para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler no capítulo 18 a história do homem rico ou do jovem rico. Eu não sei como é que está aí na sua versão. Lucas capítulo 18. Os versículos de 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, um homem de alta posição
perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus: Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Essa é a primeira história que eu quero compartilhar com você. A história desse homem, que a Bíblia não fala o nome, mas que denomina ele como o homem rico. E nós vamos ver que o Evangelho de Lucas, ele começa a narrar essa história falando que um homem de alta posição, começa a fazer perguntas a Jesus. E essa expressão, alta posição, vai trazer alguma revelação para a gente, que a gente já pode aplicar na nossa vida, que a gente já pode entender aquilo que Jesus já quer começar a nos falar nessa noite. A posição que esse homem exercia certamente era uma posição de liderança. Essa história também está registrada em outros evangelhos, como no de Mateus e no de Marcos. E se a gente estudar essa história mais a fundo, a gente vai entender que provavelmente esse homem aqui de alta posição, ele deveria ser um dos líderes da sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para prestar culto ao Senhor. Então, esse homem, ele era um dos líderes da sinagoga. Esse homem tinha uma alta posição no meio do povo de Israel. Ou seja, todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo conhecia ele. Ele era influente. Ele era conhecido. E a gente precisa entender o seguinte: pode ser que aqui, na nossa comunidade, a gente também seja assim, conhecido. Eu costumo dizer que meu marido é o vereador. Ele vai na barraca comprar uma coisa, ele se perde. Depois de meia hora ele volta para casa. Porque ele vai encontrando 1, 2, 3 e conhece todo mundo. Passa na rua e João diz assim: o senhor conhece esse também? Porque ele é conhecido. Ele é essa pessoa de influência. Glória a Deus, uma boa influência aqui nessa comunidade. E talvez você também seja assim, uma pessoa conhecida. Talvez você não tenha uma alta posição no sentido hierárquico da palavra, mas você é bem conhecido, você é bem influente. Mas o que é que isso tem a ver com o valor, com o preço da paz? O que é que ser conhecido, o que é que ser influente tem a ver com o valor da paz? Muitas vezes, a nossa posição no meio da nossa comunidade, a maneira como a gente é conhecido, se torna como que um empecilho para que a gente receba a paz de Deus. Por quê? Porque todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. A roda dos amigos é tão grande. Eu sou tão influente naquela roda para manter o álcool, a bebida. Ou eu estou tão presa na roda da prostituição. Esse valor é tão alto. Eu não consigo deixar isso. Eu não consigo pensar em abandonar isso. Porque o que é que as pessoas vão dizer? Afinal de contas, eu sou conhecido. Afinal de contas, todo mundo sabe quem eu sou. Sabe aquela velha história: agora tu quer ser santo? Talvez seja esse
o valor que seja tão alto para a gente adquirir uma paz que a gente acha que não vale a pena. Eu não vou conseguir deixar essas coisas. Eu não vou conseguir abrir mão da minha influência. Mas a verdade é que no coração desse homem rico, brotou um desejo sincero por ter uma vida de paz. Ele era um homem influente. Eu quero que você entenda. Um líder da sinagoga é como se fosse um pastor da época da gente, minha gente. Ele era a pessoa que estava ali ensinando a respeito das coisas de Deus. Mas ele chega diante de Jesus e ele faz a pergunta que está registrada no versículo o primeiro versículo que a gente leu. Bom mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando ele estava dizendo o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, certamente ele estava dizendo assim: o que é que eu preciso fazer para ter paz eternamente? Ou você acha que ele estava imaginando uma vida eterna de perturbação? Eu tenho certeza que não. Ele estava querendo saber o que ele precisava fazer para ter uma vida eterna de paz. Você já pensou? Uma vida eterna de paz. Eu fico abestalhada quando eu penso nisso. Quando eu começo a falar do céu lá em casa, todo mundo fica agitado. Fica agitado, porque a gente já começa a ficar. Ai, João diz assim: mãe, a gente vai subir no cavalo e tal. O negócio fica animado lá em casa. Você precisa entender que quando a gente fala de vida eterna, nós estamos falando de uma vida eterna de paz, de alegria. E era disso que esse homem estava falando com Jesus. E ele chega diante de Jesus: olha, o que é que eu preciso fazer para herdar essa vida eterna? Mas Jesus é uma pessoa extraordinária. O homem fez uma pergunta para ele. Ele disse assim: olha, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e responde com outra pergunta. Jesus chega para ele e diz assim: por que é que você está me chamando de bom? Agora, eu não sei se você já parou para pensar nessa pergunta de Jesus. Por que é que você está me chamando de bom? Jesus diz assim: olha, só tem um bom, que é Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus não era bom? Certamente que sim. Porque ele mesmo diz na sua palavra: eu sou o bom pastor. Então ele mesmo se declara como bom. E por que agora ele estava dizendo para aquele homem: por que você está me chamando de bom? Parece que Jesus está fazendo um nó na cabeça da gente, né? Parece que as coisas vão ficando complicadas. Não está falando de paz, está vindo uma perturbação no juízo agora, porque eu não estou conseguindo entender. Talvez aquele jovem também, aquele homem rico, não estivesse conseguindo entender a pergunta de Jesus. A grande questão aqui não era a bondade de Jesus. A gente sabe, Jesus é bom. A grande questão aqui é que Jesus estava dizendo assim para ele: qual é a motivação do teu coração ao me chamar de bom? Por quê? Quando aquele homem disse assim para Jesus: bom mestre, ele estava simplesmente usando um título de respeito ao Senhor Jesus. Ele estava sendo respeitoso com o Senhor Jesus. Era uma pró-forma. Era um título somente. Ele estava dizendo assim, como se a gente dizesse assim, amantíssimo, como muitas vezes a gente ora. Mas ele estava dizendo assim: Jesus, olha, quem me chama de bom tem que entender quem eu sou. Tanto é que Jesus diz assim: olha, apenas há um único que é bom, e esse aí é Deus. Jesus disse assim: olha, se você está me chamando de bom, você precisa entender que eu sou Deus. Você precisa entender que eu preciso governar a sua vida. Quando
você chama Jesus de bom, você está dizendo assim: eu sei quem você é. Eu sei que tu és Deus. E eu sei que o Senhor é a fonte de toda a paz. Mas talvez aquele homem ainda não tivesse essa compreensão, como talvez muitos de nós aqui não tenhamos essa compreensão ainda de quem é Jesus. A gente quer se aproximar dele, sabe, simplesmente por respeito. Talvez você aceitou o convite de abrir a sua porta para receber um casa de paz. Porque eu respeito tanto a irmã Zezinha, eu vou nem ter coragem de dizer não para ela. Eu respeito tanto Celena. Celena é a irmã Lúcia, viu? Eu respeito tanto Celena que eu não vou nem ter coragem de dizer: venha não, irmã. Então, por respeito, você abriu suas portas para ouvir a palavra de Deus. Mas sabe, é importante que eu e você possamos compreender uma coisa muito especial nessa noite. O preço da paz não consiste em somente respeitar as coisas de Deus, mas o preço da paz consiste em rejeitar as coisas do mundo. Você não precisa ser somente respeitoso para com as coisas de Deus. Você precisa estar disposto a rejeitar as coisas do mundo. Você sabe que quando Jesus fez essa pergunta, ele já queria sondar a intenção do coração daquele rapaz. E a verdade é que Jesus continua a falar com ele e ele diz assim: ó, você já sabe, você conhece os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. E ele começa a citar lá os 10 mandamentos com aquele homem. Jesus começa a falar a respeito de tudo aquilo que aquele homem já sabia. Afinal, ele era o quê? Chefe da sinagoga. Ele era líder do povo judeu. E a gente vai ver que a intenção daquele homem, quando se aproxima de Jesus, é dizer assim: ó, eu já fiz tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Quando Jesus diz assim para ele: olha, você já conhece tudo isso. Ele diz assim: olha, não cometa, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Ele está dizendo a Jesus: Jesus, desde que eu sou pequeno, eu faço tudo isso que você está dizendo. Desde que eu sou pequena, eu tenho buscado fazer tudo certinho. Desde que eu sou pequena, eu tenho buscado obedecer a lei, regra por regra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus: eu não tenho paz. Talvez você esteja dizendo assim para mim agora: e agora? Se esse homem aí, que fazia tudo certinho desde que ele era pequenininho e não tinha paz, imagine eu, como é que vai ser? Sabe, tanto aquele que faz tudo certinho desde pequenininho, como aquele que está fazendo tudo tronchinho desde pequenininho, estão no mesmo caminho, sem paz. Jesus estava dizendo o seguinte: não tem a ver com o seu esforço, não tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com isso. Muita gente pode ter apresentado a você um evangelho de pode e de não pode, e é um aperreio tão grande esse evangelho, porque pode essa roupa, não pode aquela, pode isso, não pode aquilo, será que pode, será que não pode? Você não dá conta disso. A lei era assim. A lei e os mandamentos eram assim. Tanto é que a Bíblia vai dizer que a lei, ela nunca poderia produzir salvação. A lei só serviu para mostrar o quanto o homem era pecador e quanto ele era desesperadamente necessitado da graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer e não tem nada que você possa fazer para comprar a paz.
verdade é que a paz não se conquista com as coisas que eu faço para Deus, mas ela se conquista através das coisas que eu renuncio por Ele. E foi exatamente nesse ponto que Jesus chegou na conversa com esse homem. Ele disse: olha, você me disse que você faz tudo isso desde a sua juventude, desde que você é criança, você faz e você tenta cumprir todos os mandamentos, mas uma coisa te falta. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, assim você vai ter um tesouro no céu, e venha e me siga. Aí, se a Bíblia fosse na versão da pastora Albânia Catarina, ia dizer: tá puxado. Tá puxado para aquele homem. Estava difícil para ele, porque a Bíblia diz que ele era muito rico, e a Bíblia diz que ele sai da presença de Jesus entristecido. Agora eu quero perguntar para você: o problema estava em ele ser muito rico? Não. O problema não estava em ele ser muito rico. O problema estava no domínio que essas riquezas exerciam sobre o seu coração. As riquezas daquele homem eram o tesouro dele. Tanto é que Jesus disse assim: olha, vá, venda tudo que você tem, e assim você vai ter um tesouro no céu. Você vai saber de fato o que é tesouro. O preço da paz consiste em você rejeitar os tesouros da terra para conquistar tesouros do céu. O que é tesouro para você? O que é importante para você que você não consegue rejeitar e sai da presença do Senhor Jesus entristecido? Você passou por 5 semanas ouvindo a respeito da paz de Jesus, e você ouviu o convite de Jesus, mas os seus tesouros aqui nessa terra talvez tenham te prendido, e você saiu da presença de Jesus entristecido, porque você está cheio de si, cheio daquilo que é propriamente seu, e você não conseguiu herdar a paz de Deus que excede todo entendimento. Ah, mas eu tenho outra história para te contar, e essa tem um final bem diferente. Essa tem um final feliz, e eu quero declarar que esse é o final da sua história. Vai lá para Lucas 19 agora. Lucas 19, e a gente vai ouvir a história de um ladrão. Lucas 19, de 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa,
pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Olha só, agora a gente está diante de um dos líderes dos cobradores de impostos. A gente estava antes com o chefe da sinagoga, agora a gente está com o cobrador de impostos. Talvez a gente estava diante de um padrão de santidade antes, e agora a gente está diante de um padrão de um pecador. Zaqueu é esse homem. Zaqueu, cujo significado do nome era puro e justo. Já pensou? Zaqueu significa puro e justo. Mas eu tenho certeza que ninguém da comunidade ia chamar Zaqueu de puro e de justo. Todo mundo conhecia e chamava Zaqueu de ladrão, porque de fato isso era o que ele era. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos, e eles tinham um costume que talvez a gente conheça aqui no Brasil, né? Costume da corrupção, de passar a mão no dinheiro público. Pronto, esse costume já é antigo, viu? Zaqueu tinha esse costume, e ele enriqueceu dessa forma. Enriqueceu roubando o dinheiro do povo. E Zaqueu já tinha esta fama. Zaqueu, semelhante ao homem da primeira história, ele era um homem muito rico também. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele tentava ver Jesus, mas ele tinha um probleminha. Eu acho que ele era menor que eu. Zaqueu era pequeno, minha gente, menor que eu, tá puxado, né? Mas vamos lá, ele era pequeno. E a Bíblia vai dizer que ele teve a ideia, né? Já que ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus, porque todo mundo era maior que ele. Eu sei bem o que é isso, né? Ele resolveu subir numa figueira brava ou num sicômoro, não sei qual é a sua versão. Ele resolve ali subir, porque ele estava curioso para saber quem era Jesus, porque ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus estava sendo realmente o famosinho da época, e ele queria conhecer a Jesus. Ele queria, vou lá para ver o que está acontecendo. Eu queria te perguntar uma coisa. Você já se aproximou de Jesus só para ver o que está acontecendo? Não, eu vou aceitar esse casa de paz aqui em casa só para ver como é, né? Não gosto muito desses crentes, não. Meu pai era que dizia isso. Não gostava dos crentes. Olha que crente bom ele se tornou, rapaz. Glória a Deus, né? Não gosto muito desses crentes, não. Aí tu diz, mas deixa eu ver como é, né? A Adriana ficou me aperreando tanto. Deixa, bora ver como é que é. O preço da paz não consiste em curiosidade, mas consiste em comprometimento. Você não pode se aproximar de Jesus somente por curiosidade. O chamado de Jesus é maior que esse. O chamado de Jesus é para que você se comprometa com Ele. Jesus é bom, Ele deixa a gente se aproximar dEle porque a gente está curioso. Mas a gente tem que passar da curiosidade para o comprometimento. E a Bíblia diz que Zaqueu vai lá e sobe naquela figueira brava e fica ali. Daqui a pouco Jesus vai passar. Eu vou daqui de camarote ver Jesus. Sabe o que é mais impressionante dessa história? É que Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Por onde Jesus passava tinha um monte de gente. E a Bíblia diz que quando Jesus está ali passando, ele olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Meu amigo, isso não existe. Tu já imaginou
imaginou? Eu fico imaginando eu, pequenininha. Pior que não ia dar, eu não sei subir nas árvores. Né? Mas, bora lá. Vamos fazer de conta que eu ia conseguir. Subindo na árvore. E Jesus passando, Albânia. Como é que ele sabe meu nome? Eu já ia ficar desmantelada dessa hora. E ele dizendo, desce depressa. Eu disse para vocês que Zaqueu, ele era pequenininho. E que ele subiu numa figueira brava. Você sabe por que a figueira brava tem o nome de figueira brava? Ela produz figos bravos. Figos de menor qualidade, figos que não são saborosos. O fruto dessa figueira não é bom. Aí Jesus está dizendo assim, Zaqueu, ei, tu tentou fazer alguma coisa para se aproximar de mim. Tu tentou subir nessa árvore, mas tudo que tu faz por tu mesmo só dá fruto que não presta. Tudo que a gente faz pelo nosso próprio esforço é figo bravo. Não serve. Não tem valor diante de Deus. Ah, quantas vezes a gente ouve assim, a gente compartilha o evangelho e a gente está quase aceitando Jesus de novo, a gente que está pregando. E a pessoa diz assim, ah, porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu faço isso, porque eu danço, porque é tanto, uma lista bem grande de 100 itens daquilo que a pessoa vai precisar deixar. E ela diz assim, minha irmã, quando eu consertar isso eu vou. E digo assim para Jesus, vai não. Você não consegue fazer isso por você mesmo. Você não tem capacidade sozinho de ter paz. Quem já viu isso? Como é que você vai conseguir arrumar sua casa sem o dono dela? Você não consegue. O que você produz por você mesmo não presta. É fruto inútil. A Bíblia diz que tudo que eu possa fazer de melhor, as nossas obras de justiça, são diante de Deus como trapos de imundícia. Trapo de imundícia era os paninhos que as mulheres usavam no período da menstruação, porque não tinha absorvente. Você já imagina o que é as tuas obras sem Deus. Não serve para nada. Não consegue te aproximar de Deus. Não adianta você querer lutar com a sua própria força. Eu vou tentar deixar de fumar, eu vou tentar deixar de beber, eu vou resolver isso na minha vida, eu vou deixar aquilo e depois eu vou seguir a Jesus. Você não vai. Você não consegue. Você tem que ouvir nessa noite o chamado de Jesus. Como ele fez com Zaqueu, desce depressa. Aí o que é que Jesus disse? Porque hoje eu devo estar na sua casa. Eu devo hospedar-me na sua casa. Eu não sei se você entende a expressão de Jesus. Quando Jesus estava dizendo assim, eu devo, ele estava dizendo assim, olha, você não sabe, mas eu sei que eu preciso estar na sua casa hoje. Ele estava dizendo, olha, você não é dono do futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Não tem mais tempo a perder. Eu preciso estar hoje na sua casa. E Jesus está dizendo isso para você. Jesus está dizendo, olha, eu estou te dizendo que você não vai conseguir paz no seu coração através do seu esforço. Você só vai receber a paz se você receber a mim, porque eu sou o príncipe da paz. Jesus tem urgência na sua vida. Ah, como a gente se engana. Como a gente pensa que tem controle da nossa própria vida. Como a gente diz, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu quero, amanhã eu vou.
Jesus sim, a tudo governa, tudo controla. E a Bíblia diz que diante do chamado de Jesus, houve uma resposta imediata de Zaqueu. A Bíblia diz que ele desceu depressa, e desceu com alegria, e disse: vamos, Jesus, vamos lá para casa. Ah, que coisa extraordinária, Jesus na casa de um pecador. Isso faz os religiosos gritarem. Isso faz as pessoas que querem manter a vida bagunçada, mas que não tem coragem de mudar, dizer assim: olha para ali, a irmã Zezinha fazendo casa de pai aqui. Meu Deus, a irmã Zezinha está naquela casa. Como é que pode? A Adriana falando de Jesus. Meu Deus, se ela soubesse quem ela era, aquela pessoa, ela não estaria ali. É assim que a religião e o mundo querem impedir com que eu e você acessemos a paz. É nos rotulando. Ah, você não sabe, ele é um pecador. Mas Jesus disse assim: olha, Zaqueu, ei, você é puro, ei, você é justo, porque quando eu entro na sua vida, eu te justifico, eu purifico você. Não é mais o padrão desse mundo, não são mais os títulos que o mundo te deu ou te dá, mas é quem Jesus diz quem você é. Ele é o príncipe da paz, e Ele está dizendo: eu estou hoje entrando na tua casa para te oferecer paz. Olha, quando Jesus chegou lá, eu acho que Zaqueu estava ali botando a sopinha para Jesus, dizendo assim: Jesus, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu já tenho que resolver logo tudo. Olha, todo mundo diz aí que eu sou ladrão, eu sou mesmo, Jesus. Olha, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Olha, Jesus não tinha pedido nada a Zaqueu, diferente daquele homem rico da primeira história. Zaqueu voluntariamente já começa a dizer: isso não tem mais valor. Eu encontrei o valor da paz. Eu encontrei o príncipe da paz. Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Nada mais importa para mim. Eu achei o tesouro, o maior tesouro. Eu encontrei a paz, Jesus. Porque durante todos esses anos eu tentei manter a minha vida com as riquezas que esse mundo pode me dar, mas eu nunca tive paz. E agora o Senhor chegou na minha vida, na minha casa, e eu posso sentir a paz que excede todo o entendimento. Ei, você precisa entregar os seus tesouros a Jesus, para que Ele entregue os tesouros dele a você. Os tesouros de Jesus são eternos. A Bíblia diz que lá no céu não tem traça, não tem ladrão para minar e para roubar os tesouros. Os tesouros são eternos. Mas você tem uma escolha nessa noite. Você precisa calcular o preço. O preço da paz pode parecer para você tão alto, e de fato é. O preço da paz é muito alto. Eu queria ler com você Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha, o preço da paz é muito alto, mas ele já foi pago por Jesus. Jesus já pagou o preço da paz por mim e por você.
Ele pagou lá na cruz. E lá na cruz ele disse: eu torno essa pecadora numa mulher justa. Eu torno esse homem indigno num homem puro. Ele pagou o preço da paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele está dizendo nessa noite: você quer que eu vá habitar com você na sua casa? Diante da pergunta de Jesus, você tem duas escolhas, duas respostas a dar. Ou você sai entristecido da presença dEle, ou você desce depressa com alegria. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus nessa noite? Quero convidar você a se ficar de pé, em nome de Jesus.